Boa tarde a todos, aqui é o professor Eric Evans, doutorando em Filosofia pela Unicinos, mestre em Filosofia pela FMT, também bacharel em Teologia pelo Mackenzie e licenciando em Filosofia pela UNAR. Então, pessoal da Chapada Roncador, então eu estarei trabalhando com vocês nessa gravação de aula, duas disciplinas. A disciplina de Introdução à Filosofia e a disciplina de Introdução à Sociologia. Primeiramente, nós trabalharemos então a disciplina de Introdução à Filosofia. Então vamos lá. O nosso propósito hoje é fazermos uma breve introdução sobre o que seja filosofia da educação e também ética, tá? E aí então, após essa aula, eu trarei o aviso a vocês de como será as duas avaliações, já que serão 2 módulos, né, conforme foi me passado pela professora Jaqueline. E aí então, este é o primeiro módulo, tanto de filosofia quanto de sociologia, e no dia 21/10 teremos o próximo encontro, onde realizarei com vocês as avaliações, tanto de filosofia quanto de sociologia, no caso a prova, né? Mas vocês terão uma atividade também que realizarão e me entregarão na data em que eu me encontrar com vocês presencialmente. Então vamos lá. O nosso propósito, então, primeiramente, é estudarmos sobre filosofia, ou termos uma compreensão introdutória do que seja filosofia da educação e também ética. Eu quero começar com a leitura de um poema. Esse poema chama-se O Fausto, de Goethe. Na verdade, é um trecho dele. Mas é bem interessante para nós começarmos, então, a nossa discussão. Ai de mim, da filosofia, medicina, jurisprudência, no caso direito, eu, mísero eu, da teologia, o estudo fiz com máxima insistência. Pobre simplório, aqui estou. E sábio como Dante sou. De doutor tenho nome e mestre em artes, e levo 10 anos por estas partes, para cá e lá, aqui ou acolá, sem diretriz, os meus discípulos pelo nariz. E vejo, não sabemos nada, deixa-me a mente amargurada, sem ter mais tino que esses maçadores, mestres, frades, escribas e doutores. Com dúvidas e escrúpulos não me alouco, não temo o inferno e Satanás tampouco. Mas mata-me o prazer no peito, não julgo algo saber direito, que leve aos homens uma luz que seja edificante ou bem fazeja. Nem de ouro e bem sou possuidor, ou de ter real fama e esplendor. Um cão assim não viveria, por isso entrego minha magia, ao ver seu espiritual império, pode entreabrir-me algum mistério, que eu já não deva, oco e sonoro, ensina outrem o que ignoro, para que apreenda o que a este mundo liga em seu âmago profundo, os germes, veja as vivas bases e não remexa mais em frases. Vamos tentar primeiramente entender o que Goethe está falando aqui nesse poema. Ele fala o seguinte: lá no começo nós percebemos que ele está citando aí 4 áreas do conhecimento. Ele está citando a filosofia, ele está citando a medicina, ele está citando o direito e ele está citando a teologia. Segundo ele menciona no seu texto, ele estudou essas 4 áreas. E aí uma coisa interessante é que, como ele coloca ai de mim, você percebe que há nele um grande desapontamento. Mas qual seria esse desapontamento? O desapontamento de estudar essas áreas do conhecimento, que são consideradas tanto por ele como pelos seus contemporâneos como ciências, e, passado certo tempo, ele percebeu que, estudando de forma diligente essas áreas do conhecimento, ele ainda não tem um conhecimento satisfatório. Não que ele não conheça nada em relação a essas áreas que ele estudou. Na verdade, ele conhece. Mas o que ele conhece é uma pequena gota no oceano em referência
a grande quantidade de conhecimento existente nessas 4 áreas. Então, na verdade, ele fala que ele continua sábio como dantes era, ou seja, ele continua sem saber nada. Mas vai lembrar que esse saber nada, quando nós olhamos, por exemplo, a frase de Sócrates, né? Só sei que nada sei, não significa que você não saiba alguma coisa. É que, na verdade, o seu conhecimento, ele é muito pequeno, ou ele é pequeníssimo em relação à imensidão de conhecimentos que existem aí no mundo. Então, nesse caso, o que acontece? Ele está se queixando de que, mesmo o tanto estudar que ele teve, foi insuficiente e não conseguiu abranger com exaustão, ou de forma exaustiva, todas essas áreas do saber. E ele se sente, então, como alguém que, durante esse tempo, enganou os alunos. Então, ou seja, como que eu vou, então, atingir o conhecimento? Aí ele deixa claro que apelará, então, para a parte do esoterismo, para a parte do místico. Então, ora, se eu não encontrei nas ciências o conhecimento que eu queria, então eu vou para o místico. Talvez o místico contribua para que eu atinja o conhecimento que eu tanto preciso. Mas o que é importante aqui nessa discussão que nós abrimos com esse poema é justamente mostrar que ele cita nessas 4 áreas de saber a filosofia. E é sobre a filosofia que nós iremos refletir nessa aula. Então, muito bem. Para isso, nós precisamos, então, retomar a pergunta: o que é filosofia? Então, essa pergunta ela tem sido realizada desde o surgimento desse saber chamado filosofia até os dias de hoje. E isso tem sido retomado, né, com o tempo, mostrando a necessidade de se levantar cada vez e novamente essa pergunta. Por isso que a consideração para responder tal pergunta requer, então, do estudante uma reflexão com a compreensão dos filósofos e de seus sistemas de pensamento, através das leituras de suas obras, como a história da filosofia os apresenta. Então, para que nós tenhamos uma compreensão o quanto essa pergunta ela é importante e necessária, nós precisamos, então, ler os pensadores, ler os filósofos e também estudar sobre a história da filosofia. Isso é muito importante, isso é necessário para que possamos, então, compreender a importância de sempre retomar essa pergunta, o que é a filosofia. Diante disso, nós precisamos, então, trazer algumas considerações importantes. Primeiro, quanto à origem da filosofia. E aí nós vemos, então, que a filosofia ela é de caráter ocidental o seu nascimento. E ela nasceu exclusivamente na Grécia, tá? Existe a chamada filosofia oriental, que ela é estudada a partir da década de 70 com mais profundidade pelos acadêmicos aqui no Brasil. Mas existem outros pensadores, outros estudiosos, que não consideram a filosofia oriental enquanto filosofia. Heidegger, por exemplo, ele fala que a filosofia é exclusivamente ocidental e grega, tá? Quanto à sua origem. Por quê? Pelo fato de que a filosofia oriental, a sabedoria oriental, o saber oriental, está fundamentada em convicções religiosas, mitos teológicos e cosmogonias. E também é rica em parábolas e analogias. Se você pegar, por exemplo, Confúcio, você verá lá que ele cita inúmeras parábolas, inclusive envolvendo animais, para fazer comparações sobre determinadas ações que o homem deve realizar e aquilo que o homem deve evitar de fazer. Então, um dos defensores de que a filosofia é exclusivamente ocidental, que a filosofia nasceu na Grécia e que a filosofia é apenas ocidental, são os autores Reale e Antiseri, da famosa coletânea História da Filosofia. Eles deixam claro isso. Por quê? Porque a filosofia grega ela baseia-se no uso da razão pura para compreender a realidade. E nem sempre ela faz uso de parábolas, apesar de fazer alguns usos de analogias, tá? Mas ela busca trabalhar a razão pura.
e não ter assim nenhum vínculo, ou não estar presa a nenhuma questão de mitos, cosmogonias ou convicções religiosas. Pelo contrário, a filosofia ela tenta entender as convicções religiosas, os mitos teológicos e as cosmogonias, tá? Como nós veremos mais adiante. A filosofia ela é então uma nova forma de expressão espiritual pelo exercício puramente racional das coisas. Isso é um ponto muito importante que nós devemos ter em mente, tá? Então a filosofia ela é essa nova possibilidade de um exercício espiritual, aliás, de uma expressão espiritual pelo exercício puramente racional das coisas. Por isso que Hegel fala que a filosofia é a ciência do espírito, tá? Ele deixa claro isso, que a filosofia é um saber do espírito, uma ciência do espírito. A filosofia, mas claro, nós ainda não definimos o que é filosofia. Não respondemos a pergunta o que é filosofia. Estamos apenas compreendendo quanto à sua origem primeiro, para depois caminharmos na questão de formularmos ou de considerarmos qual será o conceito mais adequado de filosofia. Existem inúmeros conceitos, mas veremos mais adiante qual o conceito que mais nos apetece, tá? Ou melhor dizendo, você poderá ver o conceito dos que serão mostrados aqui e outros que você poderá ler assim que acessar as demais obras de filosofia com seus autores, o conceito que mais você considera conveniente, ou melhor dizendo, o conceito que você considera mais coerente, tá? A ideia é coerência. Então vamos lá. Muito bem. Outro ponto importante quanto à questão da filosofia é que conhecimentos científicos orientais eles foram transformados pela filosofia em teoremas. Você tem, por exemplo, a matemática, né, que foi trabalhada pelos egípcios, ela foi transformada em teorema, e você tem a astrologia e a astronomia, que eram usadas pelos babilônicos, que também foi transformada em teoremas, tá? Muito bem. Prosseguindo, a autora Aranha diz o seguinte, ela fala assim: podemos olhar o mundo e a nós mesmos de diversas perspectivas, do mito, da religião, do senso comum, da ciência, da arte e da filosofia. Essas abordagens compreensivas da realidade não se excluem necessariamente, mas coexistem ao nosso cotidiano. Um cientista com elaborado conhecimento numa área específica, por exemplo, a física, não deixa de usar o senso comum na vida cotidiana quando, empiricamente, educa o seu filho, ou ainda ao recorrer à filosofia para analisar os fundamentos de sua ciência. Uma pessoa religiosa aproxima-se de Deus pela fé, mas também busca na filosofia a justificação racional da existência de Deus. O mesmo acontece com o artista, cuja percepção sensível do mundo coexiste com as demais maneiras de conhecer. Então ela deixa claro aqui a importância, né, de ter acesso ao conhecimento, de compreender a realidade através de diversas perspectivas. E uma dessas perspectivas é a perspectiva filosófica. Diante disso, vale a pena nós então termos em mente como a filosofia surgiu, chamado milagre grego. E aí 3 elementos são importantes para o surgimento da filosofia. O primeiro deles foi a arte e poesia, depois a religião grega e as condições socioeconômicas. Muito bem. Quanto à questão da arte e poesia, a arte e a poesia tiveram importante influência na formação do homem grego. Tem uma obra chamada Paideia, a formação do homem grego, que você verá lá o autor tratando sobre essa questão da importância da poesia na educação e formação do homem grego. E por quê? Porque por elas, pela poesia e pela arte, os homens compreendiam os aspectos da sua própria realidade através dos mitos, do nascimento dos deuses e a gênese do universo, assim como questões também como justiça, amor, guerra, mal, bem, morte, vida, etc. Então, poesias de Homero, como as Ilíadas e Odisseia e Hesíodo, eram materiais importantes na formação do homem grego e na compreensão que eles tinham da realidade, como também
de determinadas questões, de questões referentes à sua existência. Eis aqui um trechinho de Homero que eu coloquei, que vale a pena nós lermos, tá? Diz assim, abre aspas, né, na obra A Odisseia. Agora que sofreste tantos males, erra ao acaso por sobre as ondas, até que os fesses, rebentos de Zeus, te acolham. Está falando, referência a Ulisses, né? Que estava à deriva. Mas estava à deriva, na verdade, em sua jornada para voltar a Ítaca. Mas, mesmo assim, espero que não deixes de reconhecer que já sofreste bastantes desgraças. Então aí você vê então ele tratando sobre a questão do mal, né? Então, através da poesia e da arte, mediante um compreender mitológico do que é o mal. Então, ou seja, mal é aquilo que, pelo menos nesse pequeno trecho, podemos entender, está ligado à questão das desgraças. Então, mal é sofrer desgraças ou padecer mediante algo desagradável ou situações desagradáveis. Muito bem. Então, o primeiro elemento é a arte e a poesia. O segundo elemento é a religião. E aqui vai lembrar que os gregos tinham dois tipos de religião. A primeira era a religião pública e a segunda a religião de mistérios. A religião pública, ela tinha como propósito trazer a representação dos deuses como forças naturais que tinham aspectos do ente humano sublimados, elevados, potencializados. Então, são experiências e demandas e coisas que fazem parte da realidade humana potencializados. Então, por exemplo, Zeus na questão da justiça, e aí ele é o senhor dos trovões, tudo mais. Atena, inteligência, guerra e sabedoria. Hades, a questão da morte. Ares, guerra. Afrodite, a deusa do amor. Hefesto, né, que é o deus que forja as coisas, a questão do trabalho, etc, etc. Então, a esses deuses ofereciam-se culto conforme dado por Homero. Quando você vê, por exemplo, na Bíblia, lá, Paulo, o apóstolo São Paulo, passeando em Atenas e olhando lá as estátuas dos deuses, né? E aí ele chega diante de um altar vazio que está assim escrito ao Deus desconhecido. E aí Paulo usa aquele altar para poder pregar o evangelho. Nós percebemos então que essa é a religião pública, porque os deuses eram representados de forma humana, em figuras humanas, de acordo com a realidade das experiências humanas sublimadas. E além dessa religião, havia também a religião de mistérios, ou chamada de orfismo, derivação do nome do poeta trácio Orfeu. E qual era o propósito dessa religião? Ela proclamava a imortalidade da alma, dizendo que o homem tinha um dualismo, corpo e alma que se contrapunham. Então você tem a alma que é boa, que é perfeita, e o corpo que é a prisão da alma. Então, ou seja, tudo que é imaterial é bom e tudo que é material é ruim. Então a alma está presa ao corpo e a alma, então, ela precisa libertar-se do corpo para atingir o seu destino último, que é retornar aos deuses, libertando-se do corpo através, então, da morte. E aí tais religiões, né, tanto o orfismo quanto a religião pública, por não terem um conjunto de dogmas definidos, como tem, por exemplo, o cristianismo, é que possibilitaram o nascimento da filosofia. E aqui há algo importante que nós temos que ter em mente. Filosofia, ela não trabalha dogmaticamente, tá? Então você verá que na tradição filosófica sempre haverá discordâncias, nunca haverá pontos pacíficos. Então, por quê? Porque a filosofia não é como a teologia, que tem o seu caráter dogmático. Na filosofia não existe dogmatismo. Não deve existir dogmas. Por quê? Porque a filosofia sempre é a retomada de questões que já foram trabalhadas anteriormente, em que há esse retorno aos pensadores anteriores, pelos pensadores mais recentes, e discordâncias, tá? Então, por isso que a filosofia ela não pode ter esse caráter dogmático. Se tiver esse caráter dogmático, já não é filosofia, é teologia.
Então, muito bem. Diante disso, vale lembrar que, e aí reality série colocam os aspectos das crenças órficas, que é bem interessante. Por quê? Porque o orfismo ele contribuiu para o conceito platônico de imortalidade da alma, que também será aproveitado pelos filósofos cristãos como Santo Agostinho, tá? Então, o que a crença órfica considerava? Primeiro, que o homem tem hospedado dentro de si um demônio ou alma, porque a palavra daimonion significa também alma, um princípio, uma centelha divina que caiu em um corpo devido à culpa originária. Então, ou seja, existe uma alma chamada daimonion, que essa alma é um princípio divino que acabou sendo aprisionada no corpo por causa da culpa original, tá? Esse demônio, então, ele é imortal, ou esse daimônio, né? É imortal e está destinado a reencarnar-se a fim de expiar-se da sua culpa originária. Entenda até aqui que os espíritas tenham pegado elementos do orfismo, né? Aí no caso Allan Kardec, para trabalhar o seu conceito de reencarnação, né? A ideia de você reencarnar-se em vários, para assim, superar vários karmas, e então a cada reencarnação há uma expiação e o espírito vai evoluindo. Terceiro, a libertação da alma do corpo só é possível mediante a vida órfica. Então, a pessoa tem que aderir à religião do orfismo para poder aprender como se libertar ou como iniciar o seu processo de libertação da alma do corpo. E aí vai lembrar que o orfismo também ele influenciou as seitas gnósticas do primeiro século. Por quê? Porque as seitas gnósticas do primeiro século, elas não consideravam o corpo bom, a matéria boa. Então, tudo que é material é ruim e o corpo é bom. E aí, então, vai lembrar que o apóstolo São João, por exemplo, ele vai contra essas seitas gnósticas, porque elas negavam a encarnação de Jesus Cristo, tá? Mas veja que a influência vem daqui, porque Platão foi influenciado por esse conceito de imortalidade da alma da religião orfística, tá? Então, há premiações, como também punições, para aqueles que se purificaram, os iniciados no orfismo, quanto para os não iniciados. O orfismo foi muito importante para o pensamento filosófico, como, por exemplo, o conceito de imortalidade da alma de Platão, como nós havíamos dito, que há o poço das almas, tudo mais, né? E aí a alma é imortal. E aí o próprio Santo Agostinho, por exemplo, que é um cristão, filósofo cristão, acaba apreendendo esse conceito de imortalidade da alma para trabalhá-lo de forma cristianicamente falando, já que já que Santo Agostinho foi também muito influenciado pelo pensamento de Platão. Prosseguindo, o terceiro e último ponto para o nascimento da filosofia são as condições socioeconômicas, ou seja, com o tempo a Grécia passou então a desenvolver, passou de ser caracteristicamente agrícola para desenvolver a sua economia no artesanato e no comércio. E aí, com as lutas que ocorreram, entrando a transformação do governo de caráter aristocrático para republicano, a filosofia acabou então nascendo, né? E aí então acabou nascendo nessas colônias, principalmente Mileto, com a figura de Tales de Mileto, que é o primeiro filósofo conhecido. E vai lembrar que nessas repúblicas haviam o senso e o amor pela liberdade e pela democracia. E aí então a proposta foi a constituição de cidades-estado, chamadas polis, em que o grego ele descobre-se como cidadão e procura então trabalhar, né, o conceito de democracia e de liberdade, em que os cidadãos eles fazem parte da engrenagem da polis e eles vivem cada um tendo a sua parte correspondente dentro da polis. E aí a polis indo bem, o cidadão também está bem. Então a filosofia nasce nessas colônias, né? Nasce primeiramente em Mileto, com Tales, justamente nessas condições socioeconômicas favoráveis. E aí em Atenas, então, é que a filosofia vai encontrar um lugar para se desenvolver de forma mais forte.
onde, né, cidade onde os gregos gozavam então de maior liberdade. E aí, lá em Atenas, a filosofia a filosofia se desenvolverá com uma força bem maior. Muito bem, então são essas três condições conforme nós podemos ver. E agora nós podemos voltar à pergunta, porque até então nós vimos que a filosofia é originariamente grega, ocidental. Nós vimos também o seu surgimento mediante os aspectos econômicos, os aspectos da arte e da poesia, religioso e também econômico. E vale lembrar que a filosofia dará retorno a esses aspectos, tanto a poesia e a arte, quanto a questão da religião, quanto a questão também das condições socioeconômicas com a filosofia política, tá? Então vamos lá. Mas o que é filosofia? Agora nós retomamos a pergunta. O que é filosofia? Ernst Tugendhat, ele diz uma coisa muito importante. E vai lembrar que outros também falam que essa pergunta ter sido retomada, e se você ler e acompanhar toda a cronologia da história da filosofia e todos os filósofos com as suas linhas e sistemas de pensamento, você perceberá que essa pergunta é retomada e múltiplos conceitos sobre o que é filosofia têm sido apresentados. Mas vamos entender que mesmo esses múltiplos conceitos de filosofia, a filosofia ela tem o seu caráter de não ser dogmático, mas o exercício ou o exercício espiritual realizado através da atividade racional. Então vamos lá. Ernst Tugendhat diz assim: apesar de todas as possibilidades de se chegar a um acordo relativo a um conceito unitário de filosofia, devo agora fazer uma tentativa de esboçar o que se quer dizer com essa palavra. É inevitável que nem todos possam pôr de acordo acerca do mesmo. O critério decisivo deve ser aqui que o máximo possível de que historicamente se entendeu filosofia caia sob tal conceito. O que é, então, filosofia? Essa é a fala do Ernst Tugendhat. Então ele deixa claro que essa tentativa de esboçar um conceito unitário de filosofia é praticamente impossível, tá? Mas a tentativa sempre é a retomada da pergunta sobre o que é filosofia. Bom, outro autor que também traz uma coisa muito interessante para nós é Guattari. Guattari diz assim: onde está o laço interior que articula as concepções de ordem tão diversa do conceito de filosofia? Figuras tão múltiplas dessas concepções, umas com as outras. Onde está a essência da filosofia? Porque para Guattari, a ideia, na verdade, não é trabalhar um conceito de filosofia. Porque existem múltiplos conceitos, inúmeras concepções que foram apresentadas durante a história da tradição do pensamento ocidental. Mas o que Guattari quer? Quer compreender que, mediante esses múltiplos conceitos que há, a filosofia tem uma única essência. Ela é o que é, unicamente, com esses múltiplos conceitos que apontam para ela. Esse é o propósito da obra chamada A Essência da Filosofia. Então, diante disso, nós começaremos então a responder essa pergunta, o que é filosofia, iniciando pela etimologia da própria palavra. Então vamos lá. A palavra filosofia, ela é composta pelo termo philo, que significa amigo ou amor, mais sophia, que significa sabedoria. E o significado usual dessa expressão, conforme você pode ver aqui, é justamente amor a ou pela sabedoria. Então, esse é o conceito mais usual apresentado a partir da etimologia da palavra. E esse conceito é o que costumamos aprender na escola, quando temos o nosso primeiro encontro com a filosofia enquanto disciplina de estudos, tá? Então, ou seja, esse é o conceito mais usual que você encontra nos livros de filosofia, como de filosofia, livros didáticos de filosofia, usadas no ensino fundamental, no ensino médio, e escritos por autores como
professora Marilena Chauí, tá? Então esse é o conceito mais usual. Ele é um conceito que vem da etimologia, do significado da própria palavra. E aí alguns filósofos, como Descartes, Kant, Hegel, Husserl, tentaram elevar a filosofia à categoria de ciências. Hegel fala que a filosofia é uma ciência do espírito. Guattari também fala que a filosofia é uma ciência do espírito. Kant chama a filosofia, se eu não me falha a memória, de ciência transcendental, né? Então a ciência do pensamento, a ciência pura, né? Então Kant também eleva a filosofia à categoria de ciências. Schelling e outros mais fazem isso. Mas a grande pergunta é: a filosofia é ciência? Ela pode ser classificada ou caracterizada como ciência, assim como a medicina, assim como a odontologia, assim como a matemática, como a física, como a química, como a biologia, como a história, como a própria sociologia? Então vamos tentar responder essa pergunta também. Muito bem. É graças à filosofia, vale lembrar, antes de nós respondermos, que as ciências ganharam seu caráter teorético. Então, ou seja, o caráter teorético que as ciências práticas, como a matemática, por exemplo, a física, a química, a biologia, possuem, é graças à filosofia, que pega o seu caráter prático, instrumental dessas ciências e transforma e elabora teoremas. Por isso que você vê a parte filosófica da matemática, a filosofia da matemática, a filosofia física ou filosofia da física, filosofia da biologia, por exemplo, com Hans Jonas, etc, etc. E aí o interessante é vermos que a filosofia ela trabalha com a argumentação da razão, argumentação racional. Por isso que Reale e Antiseri falam: o que vale em filosofia é o argumento da razão, é a motivação lógica, tá? Então, ou seja, as ciências elas tiveram toda o seu papel, toda a sua argumentação elaborada e trabalhada pela filosofia. É importante lembrar também que com isso a filosofia ela vai além do empírico. Ela busca compreender os aspectos da realidade humana mediante o uso da razão. Então, nas perguntas: o que é o ser, o que é o homem, o que é a justiça, o que é a educação, o que é o amor, o que é a guerra, etc. Tá? Então, portanto, nós podemos concluir o seguinte: será a filosofia ciência? Não. Tá? E aqui eu sigo Heidegger nesse caso. A filosofia ela não é uma ciência, mas ela contribui com as ciências estando presente nela. O que o Heidegger está falando? Está falando que na matemática a filosofia está ali. Na química a filosofia está ali. Na história a filosofia está ali. Na geografia a filosofia está ali. Mas a filosofia ela não está presente só nas ciências. A filosofia, o Heidegger afirma que faz parte do ente humano. Ela está no ente humano. E ser humano para Heidegger significa filosofar. Ele deixa claro isso na sua obra, na sua palestra Introdução à Filosofia. Muito bem, vamos lá, de 1927. Então ele diz assim: a questão é que não estamos, de alguma forma, fora da filosofia. E isso não porque, por exemplo, talvez tenhamos uma certa bagagem de conhecimento sobre a filosofia. O que ele está dizendo é o seguinte: mesmo não tendo um certo grau de conhecimento sobre filosofia, eu não estou fora da filosofia. Por quê? Aí ele responde: mesmo que não saibamos expressamente nada sobre filosofia, já estamos na filosofia, porque a filosofia está em nós e nos pertence. E, em verdade, no sentido de que já sempre filosofamos. Então, por exemplo, quando você ouve a pessoa argumentando, falando sobre a vida, elaborando pensamentos sobre a vida, aí as pessoas brincam: nossa, você está parecendo filósofo, né? E acontece das pessoas acabarem apresentando conceitos filosóficos, mesmo desconhecendo que esses conceitos filosóficos já foram trabalhados. Quer ver um exemplo de e até mesmo conceitos filosóficos que se tornaram populares ou que foram popularizados em determinados jargões? Como, por exemplo,
A Nietzsche, na obra Crepúsculo dos Ídolos, ele diz um aforismo que é o seguinte: da escola da guerra para a vida, o que não nos mata, o que não me mata, me fortalece. Geralmente, a gente ouve esse jargão referente à comida, por exemplo. Alguém deixa cair um bolinho no chão, rapidamente pega e come. Aí fala, se não mata, engorda. Né? Então, ou seja, uma popularização do aforismo de Nietzsche, né? Da obra Crepúsculo dos Ídolos. Tá? Então vamos lá. Continuemos com a leitura lendo esse trecho do nosso amigo Heidegger. Vamos lá. Então ele diz assim: já sempre filosofamos mesmo quando não sabemos nada sobre isso, mesmo que não façamos filosofia. Não filosofamos apenas uma vez por outra, mas de modo constante e necessário, porquanto existimos como homens. Ser aí, como homem, significa filosofar. O animal não pode filosofar. Deus não precisa filosofar. Um Deus que filosofasse não seria um Deus, porque a essência da filosofia é ser uma possibilidade finita de um ente finito. E Deus é infinito, né? Temos que lembrar disso. Ser homem significa filosofar. Segundo sua essência, o ser aí humano, como tal, já se encontra na filosofia. E isso não de modo ocasional. Como o ser homem tem, contudo, diversas possibilidades, múltiplos níveis e graus de lucidez, o homem pode encontrar-se de diversas maneiras na filosofia. De modo correspondente, a filosofia como tal pode permanecer velada ou manifestar-se no mito, na religião, na poesia, nas ciências, sem que seja reconhecida como filosofia. O que o Heidegger quer dizer com isso aqui? Que em todas as ações, em todos os empreendimentos, em tudo aquilo que concerne a realidade humana, a filosofia está presente ali. Então, alguém que compõe uma música, alguém que alguém que compõe uma poesia, alguém que traz um conceito sobre a vida, etc, etc. Então, a filosofia está presente ali, porque ser homem significa filosofar. Muito bem. Diante disso, né, o que então podemos entender como filosofia? Eu defino filosofia como o filosofar. Filosofia é, e aí eu tenho como base o Heidegger, filosofia é o filosofar sobre o ser a partir de um ente que tem uma compreensão da sua própria realidade, que somos nós. Por quê? Porque a filosofia, ela é caracteristicamente e exclusivamente humana. Um animal não faz filosofia. E Deus não precisa filosofar. Porque Deus não precisa fazer perguntas, já que ele é onisciente, ele conhece todas as coisas. E o homem, pelo contrário, não é onisciente. Então as perguntas que o homem faz é para compreender a sua realidade e investigar a sua própria realidade em encontro com a verdade, que até o momento está oculta a ele, para que a verdade então seja desvelada, seja revelada, lhe seja apresentada. Então por isso que o Heidegger deixa claro que nem o animal filosofa, porque o animal não tem essa capacidade e também não faz o uso da linguagem logos no sentido de discurso, de discursar para, como nós fazemos, e muito menos Deus precisa filosofar pelo fato de que Deus é onisciente, ele conhece todas as coisas. Então, para que Deus vai perguntar o que é o ser? Deus sabe o que é o ser, porque ele sabe de tudo, né? Então, o que é o homem? Deus sabe o que o homem é, porque ele o criou. Então, não há necessidade de Deus fazer essa pergunta, porque se ele fizesse, né, se Deus filosofasse, ele não seria Deus. Muito bem. Prossigamos então. Então, algumas breves considerações filosóficas sobre a educação, tá? Então, vai lembrar que filosofia, eu entendo como filosofar sobre o ser, a partir de um ente que compreende a sua própria realidade, que é o ser aí. Mas é muito interessante nós olharmos o seguinte, tá?
você pode pegar o conceito usual de filosofia como o conceito para definir filosofia. Então você pode dizer, ora, professor, eu acho o seu conceito, não concordo com o seu conceito, e eu acho que o conceito mais completo é ainda o conceito que vem da etimologia da própria palavra, ou seja, amor à sabedoria, ou amor pela sabedoria. Então, né, ou outro conceito que você queira assimilar de algum filósofo que você leu. Então, não há problema. Lembre-se, a filosofia ela não tem o caráter dogmático e ela não tem um conceito unificado do que ela é. Cada autor, cada pensador que trabalhou o seu sistema de pensamento retomando a pergunta pelo que é filosofia, elaborou o seu próprio conceito de filosofia. Então, por isso que nós temos aí inúmeros conceitos, né? Como disse Tugendhat e também Guattari. Muito bem. Prosseguindo agora para a questão da concepção filosófica sobre a educação, vai lembrar que uma das preocupações da filosofia é a questão da educação. E aí precisamos compreender um pouco sobre o que é isso. Então vamos lá. Referente à questão da educação, os gregos usavam o termo paideia, que significa criação, ensinar, educar, instruir culturalmente desde criança. Essa palavrinha, ela é da onde vem a expressão do termo paidagogos, que era a figura de um escravo que levava as crianças livres à escola e tinha a responsabilidade pela disciplina e segurança delas, assumindo de alguma forma um papel educacional na formação dos pequenos. Tá? Então, na verdade, o paidagogos, ele era a ligação entre a mãe, a ama e o professor propriamente dito. Por isso que nós vemos a palavra paidagogo sendo usada para as pessoas envolvidas no processo de formação escolar, os pedagogos. Por quê? Qual que é o papel do pedagogo? Ensinar, educar, instruir culturalmente, levar até a educação, ser a ligação entre os pais e o ambiente, a estrutura escolar. Tá? Então é muito importante isso. E no latim, a palavra para educação é educere, que significa conduzir, guiar, e educare, que é dar de comer a. Ou seja, a fusão dos dois verbos latinos deu então a palavra em português que conhecemos como educar, educação. É você conduzir, guiar a educação, a formação. E dar de comer a, e aqui no sentido literal, é dar de comer conhecimento. Alimentar o estudante de conhecimento. Muito bem. Em geral, né, designa-se esse termo a transmissão e aprendizado das técnicas culturais, que são técnicas de uso, produção e comportamento, mediante as quais um grupo de homens é capaz de satisfazer suas necessidades, proteger-se contra a hostilidade do ambiente físico e biológico e trabalhar em conjunto de modo mais ou menos ordenado e pacífico. Como o conjunto dessas técnicas se chama cultura. Uma sociedade humana não pode sobreviver se sua cultura não é transmitida de geração para geração. As modalidades ou formas de realizar ou garantir essa transmissão chamam-se educação. Esse é o conceito que Abagnano está trazendo no seu dicionário de filosofia. O primeiro conceito de educação, como se disse, é posto em prática pelas sociedades primitivas, também parcialmente nas sociedades secundárias, sobretudo no que tange à educação moral e religiosa. Consiste na transmissão pura e simples das técnicas consideradas válidas, consiste na transmissão pura e simples das técnicas consideradas válidas, e na transmissão simultânea da crença no caráter sagrado, portanto imutável de tais técnicas. No segundo conceito de educação, a transmissão das técnicas já adquiridas
tem sobretudo a finalidade de possibilitar o aperfeiçoamento dessas técnicas através da iniciativa dos indivíduos. Nesse aspecto, a educação é definida não pelo ponto de vista da sociedade, mas do ponto de vista do indivíduo. A formação do indivíduo, sua cultura, tornam-se o fim da educação. A definição de educação, na tradição pedagógica do Ocidente, obedece inteiramente a essas experiências. A educação é definida como formação do homem, amadurecimento do indivíduo, consecução de sua forma completa ou perfeita, etc. Portanto, como passagem gradual, semelhante à de uma planta, mas livre de potência ao ato dessa forma realizada, tá? Então, na verdade, o que a Baggins está falando é justamente sobre a educação enquanto um processo e como se dá essa transmissão. Então, ela tem um primeiro aspecto e também um segundo conceito, que é a transmissão de técnicas já adquiridas, tá? Não somente do ponto de vista da sociedade em geral, mas do ponto de vista do indivíduo. Então, educadores, né? Pessoal da pedagogia aí da Chapada do Roncador, vocês sempre terão que retomar essa pergunta: o que é educação? Tá? Então, vocês encontrarão também várias definições do que é educação. E não existe uma resposta pronta para o que é educação. Vocês sempre terão que pensar e repensar, refletir de forma séria sobre esse tema. Isso é muito importante. É importante que vocês tenham isso em mente. O processo de se trabalhar educação, ele é um processo em que há necessidade de reflexão e estudo. Então, ou seja, o estudo não se dá apenas no curso de pedagogia. Vocês, no curso de pedagogia, vocês adquirem ferramentas que usarão no seu dia a dia enquanto educadores. É lá no ambiente, no meio da escola, que vocês terão que pensar profundamente o que é educação, para poder assim então desenvolver metodologias que possam de maneira eficaz possibilitar ao aluno as condições para que ele possa apreender e ter a formação necessária, desenvolvendo também as suas aptidões e os seus talentos nesse processo de ensino e aprendizagem, tá? Então a pergunta sobre o que é educação, ela sempre será retomada na filosofia, como também na sociologia, como nós veremos mais adiante, tá? Mas aqui, então, nós estamos a pensar filosoficamente sobre o que é filosofia, sobre o que é educação e também a partir do momento que nós chegarmos à questão da ética, sobre o que é a ética. E aí, nesse sentido, o que devemos entender é que educação é algo tipicamente humano, como diz Batista Mondan. Somente o homem pode e deve educar-se. Por que ele está dizendo isso? Porque somente o homem passa por esse processo de educação e somente o homem deve ser educado e ter formação. Animal você não educa, você adestra. Então, cavalos são adestrados, touros são adestrados, cães são adestrados. Por isso que você não fala cão educado. O cão recebeu educação. O cão recebeu uma formação. Não, o cão recebeu adestramento. Por isso que você tem o adestrador de animais. Você tem a adestração de animais, né? Você tem elefantes adestrados, leões adestrados, focas adestradas, golfinhos adestrados. Porque somente o homem é educado e se educa. Animal você adestra. Passa por processos de adestramento, que envolve domador, que é o adestrador, e o domado, adestrado, que é o animal. Mas quem é o domador? O homem. Porque o homem compreende como alguém que deve ser educado e educar-se, que ele tem a capacidade de domar e adestrar os animais, tá? Religiosamente falando, podemos ver conforme lá no Gênesis, né? Que Deus deu ao homem essa capacidade, então, de
a adestrar e dominar os animais. Então, nesse sentido, nós entendemos, e assim, melhor dizendo, entendemos que educação é algo tipicamente e exclusivamente humano. Somente o homem pode e deve educar-se. E aí, então, vem a questão da pergunta. O que é a filosofia da educação? Qual é o seu para quê? Para que serve a filosofia da educação? Aí, mais uma vez, Aranha nos responde da seguinte forma. A filosofia da educação é uma reflexão sobre a educação e a pedagogia. Investiga o ser humano que se quer formar, os valores emergentes que se contrapõem a outros, já decadentes, e os pressupostos do conhecimento subjacentes aos métodos e procedimentos utilizados. Então, ou seja, o para quê da filosofia da educação, ou filosofia e educação, como eu prefiro dizer, é para refletir, pensar e elaborar conceitos sobre educação e pedagogia. Investigando quem? O ente que passa por esse processo educacional pedagógico. Nós, seres humanos. E aí o que refletir? Quem são as pessoas que são educadas? Quem são os professores? Qual a importância do ambiente escolar, da estrutura escolar? Por que a estrutura escolar tem que ser uma estrutura que receba os alunos e lhes proporcione condições para estudar? Quais as metodologias que eu posso utilizar para poder melhorar o ensino o aprendizado dos alunos? Qual é a relação professor e aluno? Quem é ou o que é o professor e o aluno? O professor é apenas aquele que só joga conhecimento? Ou é aquele que compreende e apreende com o aluno para que possa, então, compartilhar com o aluno o conhecimento de acordo com as capacidades próprias individuais de cada aluno em assimilar conteúdos? O aluno é aquele que apreende o que o professor ensina e, ao mesmo tempo, é aquele que constrói o seu conhecimento, apreendendo o que foi ensinado e relacionando o que ele aprende na escola com o que ele já tem de conhecimento de acordo com a experiência de vida que possui. Qual a importância do papel dos pais no processo do aprendizado escolar, da relação com a escola, da relação com os alunos, dos funcionários e assim por diante. Então são inúmeras reflexões, as novas demandas que têm ocorrido na escola, questões que têm sido debatidas e têm sido trabalhadas já há muito tempo, como por exemplo a questão da violência escolar, da inclusão escolar, alunos com autismo, alunos com necessidades físicas. Então são pontos que a filosofia da educação trabalha, levanta e investiga. Então a preocupação filosófica e o pensar filosoficamente educação. E isso é um processo que não é feito da noite para o dia, mas requer leitura, estudo, trabalho, parar por um momento para refletir sobre o que é educação. Para que aí, daqui a 10, 15, 20 anos, mais amadurecidos vocês, pedagogos, professores, tenham uma definição madura do que é educação, mas ainda assim continuem a pensar sobre o que é educação. Por quê? Porque a filosofia é esse processo dinâmico, vivo, e a educação é esse processo dinâmico, vivo, e a filosofia da educação é esse processo vivo, dinâmico. Precisa ser retomada e retomada a pergunta: o que é educação? Assim como precisa ser retomada a pergunta: o que é filosofia? A filosofia da educação, portanto, não busca trazer uma resposta pronta sobre o que é educação, mas levar uma profunda reflexão mediante a compreensão historiográfica de como os filósofos abordaram sobre o tema em seus escritos, desde os gregos até a contemporaneidade, e o entendimento da experiência vivida por todos os homens em sua cotidianidade
no ambiente de formação, como pais, professores, alunos e demais envolvidos no ensino, no processo de aprendizagem. As perguntas podem ser levantadas: o que é educação? Onde começa a educação? Qual é o para quê da educação? Onde começa a responsabilidade dos pais e das instituições de ensino na educação? Onde começa a responsabilidade dos pais e termina? E onde começa a responsabilidade das instituições de ensino e termina no processo da educação? Ou não terminam, ou não tem um término onde para que entre outro, ou ambos agem em conjunto. Algo a se pensar. Qual é o papel do poder público no processo da formação do ente humano e como os filósofos tratam o tema? Então recomendo que vocês dêem uma olhada na filosofia, desde os gregos. E aí você verá Platão, Aristóteles, você verá Erasmo, você verá Sêneca, você verá Kant e outros filósofos trabalhando e apresentando sobre a temática da educação as suas inquietações e preocupações. Então é muito importante. E também verá teóricos da educação que usam como base fundamental do seu pensamento educacional filósofos. Então, ou seja, a filosofia é importante para a reflexão da educação? É, e não somente da educação, mas da vida. Então, tenhamos isso em mente. E, além da educação, também a questão da ética, tá? Conforme nós veremos aqui. Muito bem. Então, para encerrarmos essa parte da filosofia, veremos sobre a questão da ética. O que é a ética? A ética, então, vem do termo, são dois termos usados, né? Para a ética e também para a moral. A ética vem do termo grego éticos, que significa algo que diz respeito aos costumes. Já a moral vem do termo latim moralis, que significa costume. Segundo Japiaçu e Marcondes, seguindo o mesmo caminho do conceito de filosofia e educação, a ética possui sua definição mais usual em um sentido amplo e restrito. Ou seja, éticos, costume, né, que diz respeito aos costumes, e moralis, que significa costumes. Em um sentido amplo, a ética e a moral são consideradas sinônimas, como apresenta Batista Mondan. A ética ou a moral, conforme uma das definições mais corriqueiras, é o que é a realização plena, aliás, é o estudo da atividade humana com relação ao seu fim último, que é a realização plena da humanidade. Já Japiaçu e Marcondes diz o seguinte: em um sentido amplo, sinônimo de ética como teoria, no caso a moral é um sinônimo de ética como teoria dos valores que regem a ação ou a conduta humana, tendo um caráter normativo ou prescritivo. Já também Japiaçu e Marcondes falam, parte da filosofia, no caso no sentido mais amplo, no sentido mais restrito, no sentido mais restrito, ética é parte da filosofia que tem por objetivo elaborar uma reflexão sobre os problemas fundamentais da moral. Finalidade, sentido da vida humana, os valores da obrigação, do dever, natureza do bem e do mal, o valor da consciência moral, etc. Mas fundada num estudo metafísico do conjunto de regras de condutas consideradas como universalmente válidas. Diferentemente da moral, a ética está mais preocupada em detectar os princípios de uma vida conforme a sabedoria filosófica, em elaborar uma reflexão sobre as razões de se desejar a justiça e a harmonia sobre os meios de alcançá-las. A moral está mais preocupada na construção de um conjunto de prescrições destinadas a assegurar uma vida em comum, justa e harmoniosa. Em um sentido mais estrito, a moral diz respeito aos costumes, valores e normas de conduta específicos de uma sociedade ou cultura, enquanto que a ética considera a ação humana do seu ponto de vista valorativo e normativo, em um sentido mais genérico e abstrato. Pode-se distinguir entre uma moral do bem,
que visa estabelecer o que é o bem para o homem, a sua felicidade, realização, prazer, etc. E como se pode atingi-lo. E uma moral do dever, que representa a lei moral como um imperativo categórico, necessário, objetivo e universalmente válido. O dever é uma necessidade de se realizar uma ação por respeito à lei, segundo Kant, tá? E segundo ele também, a moral é a esfera da razão prática, que responde à pergunta o que devemos fazer. Então, no sentido mais geral, amplo, ética e moral têm os mesmos significados, tá? Que é justamente trabalhar a questão de valores que regem a ação ou a conduta humana. No caso do sentido mais estrito, ética é a parte filosófica ou a parte da filosofia que apresenta reflexões sobre os problemas fundamentais da moral e faz reflexões sobre as ações, sobre as ações humanas, que são fundamentadas em princípios, em valores, em preceitos. Já a moral, por sua vez, é o conjunto de normas, preceitos e costumes que visam, então, um comportamento harmonioso entre os seres humanos, tá? Então, a ética, ela é, resumidamente, mais ainda, o estudo da moral. E a moral, é o estudo da moral e o estudo das ações humanas, filosoficamente falando, tá? Então, a ética ela estuda e tenta compreender filosoficamente a moral. Já a moral, ela é o conjunto de princípios e costumes que são realizados pelas pessoas com a finalidade de um bem comum, tá? Então, seria uma conceituação mais simplória do que é ética e moral. Mas vai lembrar, esse não é um conceito fechado, unificado. É importante que leiamos mais sobre o que é ética, sobre o que é moral, conforme os filósofos apresentam, para que possamos então seguir o conceito que consideramos mais coerente filosoficamente falando. Dentro disso, tá, vai lembrar que metafísica, da onde fala sobre a base metafísica, para no caso a ética e a moral. A metafísica é a conceituação do ente em sua entidade e, a partir disso, pensar o ser que determina o ente, tá? Na verdade, a metafísica é a área da filosofia que examina os princípios e as causas primeiras, constituindo-se como a doutrina do ser em geral. Então, na verdade, a metafísica é aquilo que pensa o ente enquanto tal. E aí ela procura compreender as causas, da existência desse ente e o ente como causalidade das coisas. E aí, no caso, por isso que a metafísica, ela trabalha a questão de Deus, tá? Que os gregos começam a trabalhar esse conceito de Deus, mas não o Deus divino. O Deus que eles chamam de Deus, é o princípio organizador de todas as coisas, que organizou a estrutura do mundo e as coisas do universo, tá? Como Aristóteles chama de Deus. E que os cristãos, os pensadores cristãos, extraíram de Aristóteles esse conceito e o ligaram então ao Deus cristão. E aí então, dizendo, você tem aí Santo Agostinho, você tem Santo Tomás de Aquino, que diz que Deus é a fonte de todo bem, o sumo bem, a substância simplíssima, ou seja, que não há mistura, Enquanto o ser humano é uma substância composta de corpo e alma, Deus é uma substância mais simplíssima. E quanto mais simples mais ele é o ente supremo, mais você vê que ele é supremo e é aquele que dá origem às substâncias compostas, tá? Então, ou seja, a metafísica é o estudo do ente ou a compreensão do ente enquanto tal a partir da sua causalidade, tá? E aí você tem a chamada metafísica ou ontoteologia,
que a ontologia trabalha o estudo do ser e a teologia trabalha sobre o ser supremo, que é Deus. Então, ontoteologia é o estudo do ser de Deus, que é o ente supremo. Tá? Muito bem. Partindo disso, devemos entender então que ética, como diz o professor Ari Brito, ética é coisa de gente. Pelo menos se as pessoas puderem ser racionais e tiverem alguma liberdade de escolha. Para seres racionais, não se colocam questões éticas. Aliás, perdão, para seres irracionais, não se colocam questões éticas. Animais são tidos como seres irracionais, com fraca ou nenhuma capacidade de decisão. Portanto, animais não seguem nenhum código ético ou moral. O que o professor Ari está falando? Que ética é algo estritamente humano também. Por quê? Porque você não verá um cachorro bravo na rua refletindo se vai morder ou não alguém, e se o morder ou não alguém é uma questão ética ou não, tá? Porque se você ver um cavalo falando sobre ética, ou um cachorro falando sobre ética, ou você corre dele, ou você o captura para ganhar dinheiro. Mas não, por quê? Porque quem usa a linguagem como discurso para na reflexão da sua própria realidade é o ser humano. Então, assim como a filosofia é algo exclusivamente do ser humano, assim como a educação também é algo exclusivamente do ser humano, a ética é coisa de gente, ou algo exclusivamente, tipicamente do ente humano. Então, isso é o que eu quis passar para vocês nesse primeiro módulo então, de introdução à filosofia. E vai lembrar também que nesse primeiro módulo o propósito foi justamente dar essa breve compreensão geral sobre a origem da filosofia, aonde ela nasceu, e também uma breve compreensão de alguns conceitos. É claro que tem muitos além desse, que aí caberá a você, enquanto estudante, pesquisar através dos livros de história da filosofia e ler os filósofos. Sobre educação, semelhantemente, também. E lembrando que a educação é algo que você terá que trabalhar constantemente e refletir sobre ela, porque como educador você tem que preparar as suas aulas, você tem que estudar, ler. Então é importante que você leia os filósofos e também os teóricos da educação que se apoiam em filósofos como Platão, como Erasmo, como Kant, como Karl Marx, por exemplo, né? E aí você tem figuras que fundamentam em filósofos, em Heidegger, apesar que Heidegger nunca escreveu nenhum tratado sobre educação, mas conceitos que o Heidegger traz ontológicos sobre o sentido do ser são aplicados em conceitos e pensamentos e reflexões sobre educação. E aí você tem Paulo Freire, por exemplo, que usa alguns conceitos heideggerianos em seus textos educacionais, e você tem o professor Roberto Mertens, né, que escreveu o livro Heidegger e a Educação. Ali ele traz propostas conceituais de educação a partir da leitura do pensamento de Heidegger. Mas lembrando, Heidegger nunca escreveu um tratado sequer sobre educação, tá? Mas Platão, Montaigne, Erasmo, né, Sêneca, esses escreveram, tá? Sêneca, na verdade, escreveu o único tratado político educacional, que é a obra sobre a clemência, mas mostra sua preocupação não somente na instrução do imperador, no exercício da virtude da clemência, como também do cidadão livre, tá? Muito bem. Então, e a ética também é importante refletirmos sobre ela e lermos o que os filósofos que escreveram sobre ética tratam acerca disso. Ou, então, você ler filósofos que não trabalharam conceitos éticos, como, por exemplo, Heidegger, e lá você extrair elementos da ontologia fundamental de Heidegger que possam ser aplicados na questão da ética. Você tem também o trabalho
da aproximação com o pensamento oriental, através do pensamento de Confúcio, do pensamento de Mêncios, né? Filosofia zen budista, filosofia e religião zen budista, filosofia e religião também hindu, e também o taoísmo. E você tem aí as regras da moral, né, que são trabalhadas na chamada hermenêutica ética, né, numa hermenêutica ética. Então você tem as regras de ouro, prata e cobre. Então recomendo também que vocês leiam textos de estudiosos como do professor Luiz Holden, que trabalha essas regras de ouro, cobre e prata da moral e tenta, na junção da regra de ouro com a regra de cobre, elaborar a regra de platina da moral, fundamentado também no pensamento de Hans-Georg Gadamer na questão da responsabilidade. Então é muito importante que nós estejamos sempre estudando para que cresçamos e avancemos em nosso conhecimento e numa melhor formulação e mais amadurecida formulação dos nossos conceitos, tá? Então isso é algo muito importante que cada um de vocês deve ter em conta. Então, muito bem, paramos então por aqui e eu quero só trazer para vocês o aviso quanto à questão das avaliações, tá? Então vamos lá. Serão duas avaliações. O primeiro, o relatório das aulas aqui, dessas aulas online, gravadas em vídeo, e a provinha que será realizada presencialmente, tá? Então serão duas notas, essas notas serão somadas e aí você terá a sua média final. Então será da seguinte maneira: quanto à questão da nota 1, que é o relatório das aulas, o que acontece? Vocês assistirão os dois vídeos, e eu espero que não assistam somente uma vez, e farão o relatório dessas duas aulas. Na primeira parte do relatório, vocês terão que fazer um resumo dessas duas aulas apresentadas. Essa é a primeira parte do relatório de vocês. A segunda parte é elaborar um argumento sobre a importância da filosofia e da sociologia para a vida acadêmica e pessoal, tá? Não precisa fazer um relatório para a filosofia e outro para a sociologia. Você pode fazer um relatório para os dois. Aí você vai fazer primeiro o resumo das duas aulas. Na aula de filosofia foi visto isso, isso e isso. E aí depois, na aula de sociologia, foi visto isso, 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 isso e isso. E aí depois argumentar. A filosofia e a sociologia são importantes para a vida acadêmica pessoal, por causa disso, 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 disso. Primeiro, por causa dessa questão. Segundo, por isso. Terceiro, por isso. Tá bom? Esse trabalho pode ser manuscrito e deverá ser entregue quando eu me encontrar com vocês presencialmente no dia 21 de outubro, que será um dos sábados do próximo mês. Então esse é a primeira avaliação. É esse trabalho escrito, tá? Que é o relatório das aulas. Primeiro um resumo das aulas que vocês assistiram, e depois argumentando sobre a importância da filosofia e da sociologia para a vida acadêmica e pessoal. E depois, né, no dia 21/10, nós teremos a nossa prova, tá? E a prova será o conteúdo das apostilas enviadas pela secretaria no grupo de WhatsApp. Então, vocês devem ter visto que o nosso amigo Franklin, secretário acadêmico, mandou para vocês duas apostilas, uma de sociologia e uma de filosofia. O conteúdo da prova será... as perguntas da prova serão fundamentadas no conteúdo dessas apostilas, tá? Então, e lembrando o seguinte, professor, como que será a prova? A prova será individual de consulta. Você poderá consultar a apostila, tá? Mas será individual. Será individual. Cada um fará a sua prova. E vai lembrar uma coisa importante, tá? A prova ela terá caráter objetivo, subjetivo. Então ela terá uma questão objetiva e questões argumentativas. Então vocês vão responder lá marcando X, A, B, C, D, conforme eu vou elaborar a prova, e terá questões de caráter dissertativo, argumentativo, tá? Então, só lembrando
mais uma vez, então, primeira nota, relatório das aulas a ser entregue na data da prova, da avaliação da provinha, que será no dia 21/10, tá bom? Então, fica esse o aviso. Dúvidas, vocês podem me procurar no WhatsApp. E um ótimo final de semana para vocês e um grande abraço. Fiquem com Deus.